aí, ficou curioso, querendo saber para onde nós iremos nesta semana? Fiquem ligadinhos comigo e você vai me acompanhar nesse rolê. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber os próximos vídeos, beleza? Este trem segue para Rio Grande da Serra. Mais um rolezinho de trem, fiquem ligadinhos, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos. A melhor parte. Pessoal, peço que Deus... Gente, se vierem passear de trem, tragam blusa de frio, porque tá um inverno aqui dentro. Ó. Uma blusinha simples, mas tragam. E aqui é assim, coloca a blusa e tira a blusa. Chegamos, para quem acompanhou o primeiro vídeo do canal, vai se recordar que eu falei para vocês virem conhecer a Estação da Luz. Charmosíssima, maravilhosa. Então nós vamos começar hoje pela Sala São Paulo. Esse é o nosso rolê de hoje. Muito bem, e como nós fazemos para acessar a Sala São Paulo? Simples, você vai até a plataforma sentido Jundiaí. Ao invés de você entrar no trem, você segue todo o percurso até o final. Você vai ver o prédio, que é a Sala São Paulo. Fiquem ligadinhos que eu vou levar você nesse percurso. Eu acabei de descer do trem, então eu vou descer pela escada rolante e eu preciso chegar daquele lado, sentido Jundiaí. Daí eu vou andar todo esse percurso, faço todo esse percurso até chegar naquele prédio lá. Tá vendo que tem um toldo aqui? Vou chegar naquele prédio lá. Lá é a Sala São Paulo. Nosso trajeto começa por aqui. Vamos lá. Chegamos. Eu estava daquele lado da plataforma, desci aquela escada rolante, só atravessei, já cheguei do lado que eu preciso. E chegamos na Sala São Paulo. Indubitavelmente, os melhores concertos no Brasil acontecem aqui. Muito bem, Daniela, você está levando a gente para dar um rolezinho, mas o que é a Sala São Paulo? A Sala São Paulo é onde tem os concertos, os maiores concertos do Brasil, indubitavelmente acontecem aqui, na Sala São Paulo. Ela é a maior da América Latina e faz parte das 10 melhores salas de concertos do mundo. Fica aqui no Brasil, no estado de São Paulo, próximo de você, próximo da galera do interior de São Paulo. Com fácil acesso pela Estação da Luz, você tem a Pinacoteca. Aqui atrás, a Estação da Luz. Por dentro da Estação da Luz, como eu falei para você, você chega na Sala São Paulo. Vem assistir um concerto, vem participar com a sua família, traga a sua família para assistir um concerto ou assistir uma peça, um coro.
Venha fazer parte da cultura de São Paulo. Aqui está a Pina da Júlio Prestes. E aqui, a Sala São Paulo. A Sala São Paulo que vocês conhecem hoje, ela abriga o lugar de concertos na América Latina, o maior da América Latina. Mas ela foi construída, foi projetada lá em 1838 para ser a estação propriamente dita. Essa estação que vocês conhecem, a Estação da Luz, ela não existia, era exatamente aqui, neste prédio. Em 1878 foi inaugurada. E aqui só quem tinha acesso eram os Barões do Café, que vocês vão ter mais informações logo pra frente. Eram os Barões do Café. Daí depois tinha a segunda classe. A segunda classe eram os dentistas, advogados, médicos, eles tinham um lugar de segunda classe. E os pobres mortais, os ralés, ficavam na estação onde vocês realmente já estão acostumados a transitar. Mas hoje, onde acontecem os concertos, era para ser uma sala para comportar esses barões. Ela não foi construída, só foi ativada, se eu não estiver enganada, em 1990, que daí se transformou na Sala de São Paulo, que é a sala de concertos que vocês vão conhecer daqui a pouco comigo. O chão é original, pessoal. Vocês podem observar que as florzinhas representam o café e os umbrais de todo o edifício representam os ramos, as folhas do café. Se recorda que eu falei dos barões do café? Então, eis aí. Por isso que eu estou mostrando o tempo todo o chão, porque ele é muito lindo, muito perfeito. Todos os detalhes de toda a estrutura é muito lindo e tem uma história por trás. Hoje, você tem, além da Sala São Paulo, você tem café, cafeteria, bar, restaurante e uma loja de souvenirs da Sala São Paulo. Ainda tem o guichê, ele é original, mas não vende-se mais tickets. Agora, tickets do estacionamento de veículos.
Saindo da Sala São Paulo, na mesma calçada, nós chegamos na Pinacoteca da estação. Você tem a opção de ir por dentro, mas eu fiz o caminho externo porque nós temos outros passeios para fazer. E esta é a nossa segunda parada. divide a Pinacoteca da Estação e o Memorial de São Paulo é uma cafeteria.
tô com fome kkkk. Olha ela lá, a Estação da Luz, linda, maravilhosa. Sim, eu vou subir na torre do relógio, meu Deus do céu. Comer agora. Assim, pessoal, vocês virem dar um rolê na Luz, em São Paulo, e não comer o lanchinho grego, vocês precisam conhecer. É maravilhoso, o sabor é muito bom, gente. Acreditem, confiem. Não tem explicação. Não sei se é porque eu como desde sempre. Tem pessoas que não gostam ou fazem cara feia quando veem o lugar e tudo mais. Mas assim, vocês precisam experimentar. O sabor é sensacional. Não sabemos o que tem aqui dentro. Tem gente que chama de carne de gato, mas é maravilhoso. E assim, o melhor está aqui na Luz e no Brás. Você pode comer em qualquer lugar do Brasil. O sabor não é igual. Brás e na Luz. Fica a dica. Nós atravessamos a rua, passamos a lateral da estação, viramos a primeira direita. Na esquininha da Casper Libero tem o senhorzinho que vende o churrasco grego. Voltando, você vai se deparar novamente com a lateral da estação. Nós vamos entrar naquela portinha. Passamos por aquela portinha, vamos percorrer toda a extensão dela e já vamos cair aqui no saguão. Chegamos, bem-vindos ao Museu da Língua Portuguesa. Bora lá! A interação no Museu da Língua Portuguesa é máxima. Nesses pilares você consegue ouvir o dialeto de várias tribos, raças, línguas e nações.
cinema que mostra como surge a fala. Neste dia em especial, estava somente eu dentro da sala. Das palavras. Penetra surdamente no reino das palavras. Penetra surdamente no reino das palavras. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. O coqueiro ficava muito mais vegetal. Coqueiro. Desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estavam na cozinha, entre as pedras que serviam de crepe. Neste mundo, porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para ver são demais de muitas, muito maiores. Depois de todas as atividades, você tem a opção de ir para o terraço, onde tem um café agora, e você consegue ficar de pertinho com o relógio da Estação da Luz, que é o que você vê de lá de baixo. O topo da estação é o relógio, então você consegue fazer várias fotos. É possível ver a Praça da Luz e a Pinacoteca. A vista de cima é sensacional. Quanto charme, gente! Não tem como, ela é um espetáculo no centro de São Paulo. Mais linda ainda. Como vocês puderam ver, somente atravessamos a rua e chegamos na Pinacoteca da Luz, que também dispõe de um café.
Pinacoteca da Luz tem várias salas com várias exposições, mas o que você não pode perder, pode vir só para ver o acervo fixo. Venha e só olhe o acervo fixo. Ele vale a pena todo o percurso, todo o trajeto. Gente do céu, eu não sei o que eu queria pegar. Talvez o balão tenha sumido da minha mão, né? Mas vamos lá. Vamos voltar e ir diretamente para a Praça da Luz. Olha ela lá, a Estação da Luz. Como vocês podem observar, a praça é muito tranquila. Tem segurança, as pessoas estão sentadas, estão papeando, jogando uma conversa fora, transitando. O que é o papel de uma praça, de uma boa praça? Tem um chafariz enorme na praça e tem um coreto também, gigante. Agora só nos resta voltar pelo mesmo caminho de onde viemos. Tchau, Estação Luz. Se inscrever no canal, ativar os sininhos para os próximos vídeos. Vejo você no próximo rolê.